Tá conectado? Tá conectado, galera? Tá entrando? Então vem para cá com as bênçãos do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Estamos iniciando uma live para vocês hoje. Segunda-feira, dia 27 de junho, está terminando, graças a Deus, o mês de junho. O pessoal fala muito de janeiro, né? O pessoal faz muito meme quando tem janeiro. O janeiro tem 32 dias, o janeiro tem 62 dias, né? Porque tem aquela sensação que o janeiro não termina. Às vezes eu discordo com janeiro, mas eu passo isso para junho. Junho também é um mês longo para pego, eu acho que é mais longo até a sensação de mês longo, mais do que um mês de janeiro. Eu vou explicar por quê. Janeiro, o mês de janeiro está encravado, pouca gente percebe isso. Em duas coisas, né? Era o final do ano, tem férias no meio e o carnaval, que no ano que vem ser no comecinho de fevereiro. Então, janeiro, ela está encalavalado ali no meio das coisas. Julho já está um pouquinho diferente. Julho, normalmente, é o mês mais livre, né? Apesar que em alguns lugares ainda tem festa junina, arraiá, essas coisas. Arraiá, festa junina, essas coisas. Mas é um mês assim, que praticamente você vai para outro mês normal, que é agosto, e vai naquela toada até o final do ano, até dezembro. Então, o pessoal fala de janeiro, mas eu não acho janeiro. Não acho. Sucessos. Maringá, apesar da organização tática, ainda não se encontrou no jogo para quebrar essa primeira linha. Sportnet, aqui o futebol não para. Ô, caralho, cara. Mas não. Então o pessoal faz a piada, né? Dia 40 de janeiro, dia 63 de janeiro, eu posso falar de junho. Mas por que o junho está longo na minha percepção? Porque junho ele é um mês diferente, que o mês ele começou com a metade da Copa do Mundo. Quando foi 1º de janeiro, estava na metade da fase dos 32. Então a gente entrou pelo menos de 19 dias de janeiro, de junho, em clima de Copa do Mundo. Então você cria no mês de janeiro aquela energia, não vou falar áurea, né? Porque vocês podem não gostar dessa modinha do caralho, né? Que aqui eu não vou entrar nessa modinha, se alguém me perguntar assim. Rapaz, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Então, o que acontece? A Copa do Mundo, ele meio que criou uma energização diferente para esse mês de junho, mas normalmente o mês de junho não é um mês arrastado, não é? Não é um mês arrastado, não é um mês arrastado, entendeu? Primeiro chute ao gol do jogo, muito longe, mas é uma alternativa que o Maringá pode. Não é um mês arrastado, mas fazer o quê, né? Já está em agosto, e junho, assim como janeiro, tem 31, né? A diferença porque eu sempre fiz a comparação, as semelhanças, né, de janeiro com junho, né? Não só para as férias. Ele tem uma energização porque ele é o primeiro mês do semestre. Por exemplo, janeiro é o primeiro mês do primeiro semestre do ano. Junho é o primeiro mês do segundo semestre. E os dois coincidem com os meses que tem festa. Janeiro é entregado pelo dezembro, que tem para mim a melhor época do ano, a maior fase do ano. Né? Em junho recebe tem colado com o junho, que apesar que em vários lugares o julho vira uma extensão festeira
de julho, de junho. Então, a gente está vendo vários lugares. Aqui em São Paulo, inclusive, tem uma paróquia, que é Nossa Senhora do Carmo, aqui perto do metrô, que tradicionalmente a quermesse foi sempre em julho, porque o dia de Nossa Senhora do Carmo é dia 14 de julho. É 14 de julho, 14 de julho. Dia 14 de julho. Então, a festa junina aqui no bairro sempre foi a quermesse do bairro, né? Da paróquia, sempre foi em julho. Então, sempre a gente associou a festa aqui, a festa de junina, com julho, com a quermesse que só acontecia em julho. Só que eu percebi que outras paróquias aqui da região também estão realizando suas quermesses e festas juninas, algumas associações, em julho. Em julho. Eu vou dizer aqui, ó, Nossa Senhora do Carmo tem um. É que esse ano não fui, mas ano passado fui. Tem uma instituição chamada Menino do Talento do Capão, lá no meio do Capão Redondo, que é tipo uma associação, né, que também faz em junho. Aí tem uma rua aqui em cima, eu não vou falar o nome da rua, mas é de rua, mas é feito por emenda de vereador, tem dedo de vereador, é em junho. Tem outra paróquia perto do Shopping Campo Limpo, Nossa Senhora do Bom Conselho, que é julho. Antes era em junho, que era no shopping, a festa junina. Eles passaram para ali. Então, tem essa energização, essa coincidência. Só que o janeiro tem uma diferença. Por exemplo, o junho você tem uma extensão de julho, e esse ano também, por causa da Copa do Mundo, a festa junina é em junho. Em junho foi meio ofuscada por causa da Copa do Mundo, né? Basta o Brasil tomar no. Bom, aquela coisa que eu não quero falar. Aí as pessoas começaram a dar atenção à festa junina. Então, até que as festas juninas já estavam agendadas, né? Julinas. Mas o público, eu acho que o público aumentou nas festas juninas pós aí o fim da Copa para a seleção brasileira, não o fim da Copa em si. Em janeiro já pegando diferente, porque janeiro você não tem uma extensão. Natal você não tem a prorrogação das comemorações de Natal. Você não tem uma prorrogação das comemorações do dia de ano. Você tem simplesmente eventos de verão. Coisas ligadas a verão, festivais, festas, eventos esportivos, e por aí vai. Mas mesmo assim, você pega a corda ainda de dezembro. Por exemplo, tem gente que tirou férias, por exemplo, foi viajar do final de dezembro, ou meio de dezembro, foi voltar em janeiro. Eu já fiz isso 2 vezes. Três vezes. Já fiz isso, eu posso falar porque eu já fiz essa parada. É muito bom. Você tirar férias, viajar, voltar. Não estou falando de tirar férias, estou falando de viajar. Já fiquei, por 3 oportunidades, já fiquei mais de um mês na cidade de Bauru, nos anos 2090 e 2000. Quando pode, quando era possível, eu acho que isso vai ser possível quando você for velho e aposentar. Né? Na época que você era dependente, beleza, agora você tendo sua renda e tal, mas também ficou legal. Também ficar um mês também no lugar é bom. Se viajar um mês é bom, desde que você partilha os lugares, né? Uma semana numa cidade, outra semana numa cidade. Tipo, eu tenho desejo de viajar à Europa, fazer uns passeios assim, cada 4 dias um país, na Espanha, na França, na Itália, fazer uns passeios, porque tem pacote da CVC, inclusive, que dá para você fazer isso. Ficar 4 dias em cada cidade, né, do Brasil. Cada cidade do Brasil, cada cidade da Europa. Do Brasil também dá para você fazer isso. Aqui no Brasil é complicado porque os pacotes são vendidos mais para você ficar o tempo inteiro naquele local, uma semana tal. Né? Por isso que eu falo, férias é para viajar, né? Independente do tipo de viagem. Então, e aí tem aquela energia das festas, você tem o aquecimento do carnaval, né? Do carnaval, o carnaval, por exemplo, micaretas, pré-carnaval, baladas de carnaval, cidade de praia tem muito os shows de verão, né? A cidade do litoral promove muitos shows de verão, né? Shows de verão em vários locais. Em São Paulo tem isso também, inclusive por conta do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Então, o mês de janeiro é uma extensão de dezembro sem aquele clima natalino. Já junho é uma extensão ainda da festa junina. Ou que esse ano, por conta da Copa do Mundo, foi uma transferência e é o ano que vem, se bem que
que por vários anos eu frequento festas juninas sendo realizadas, festas julinas, né? Não é a festa da Juninha, não. Da Julina. Da Julina. Eu conheço uma Júlia, por isso que eu falo Julina. Julinha. Da Junina. E outra coisa, o carnaval, essas coisas, vamos lá. A TTQS mandou uma pergunta para mim, e justamente que eu ia perguntar, eu ia falar, mesmo que ninguém me perguntasse. Tá vendo essa modinha imbecil do firmar a Áurea, o caralho a quatro Áurea e SIC Server? Se você tivesse um filho adotando essas medidas, o que você faria? Mano, eu ia atrás, eu ia chegar neles e ia falar: onde você tá ouvindo essas porra? Onde você tá ouvindo essas porra? Me fala onde você tá ouvindo essas porra, essas merda. E é no TikTok. E se eu ver que tem alguma coisa negativa, satânica, maligna por trás, eu proibiria imediatamente deles falarem isso. E eu não. Porque assim, eu gosto de repreender, eu não curto muito isso. Tá? Eu não sou um cara que quero bater nos filhos, porque muita gente tem aquela falta de bater, falta de agressão. Velho, se você bater no filho, porque o filho fala uma aura, ele vai fazer coisa pior, caralho. Eles vão zoar com eles vão querer vingar contra. Principalmente essas gerações de Enzos e Valentinas. Não estou falando da Valentina aqui. De Grael, de, sei lá, outro nome de menina, de Lou, Noah, essas gerações ali. Eu não vou falar Cecília porque é um nome especial, um nome maravilhoso por causa da Cecília, então eu tiro a Cecília, minha sobrinha, dessa comparação. Vou falar dos nomes mais populares, né? Os nomes mais. É porque o nome Cecília é um nome premium, só para poucos, né? Então, vou falar o nome apopulesco mesmo. Então, esses Enzos, não vou falar, esses Gael, sei lá, o Theo, aí tem o Theo Oliveira, né, o Dr. Gore. Mas que, pô, esses jovens de hoje, pais e mães, que poderiam estar solteiros, cabaços tal, tem filhos e bota Theo, vai tomar no cu. Theo, esses caras, esses moleque, eu te digo uma coisa, você não pode ficar batendo neles porque eles vão fazer com você, vão ficar zoando com você. Então a gente tem que entender uma coisa. Educação no verbo. Porque não se consegue educar hoje em dia se você não for no verbo. Se você for na agressão, se for na repressão, se for na porradaria, lá atrás eles vão vingar contra você. Nunca utiliza a agressividade física quando superfúgio para bater. O diálogo é melhor, mas às vezes não adianta, cara. Insista. É no poder do diálogo. É chegar e falar: não faça isso. Não quero o seu negócio de tragar a áurea, não. E comecei a repreender. Todo mundo está fazendo. Tudo bem, não vai fazer. A vida tem outras coisas melhores. A modinha vem para manipular e tirar a atenção das coisas boas que tem na vida, das coisas maravilhosas que você tem. Eu acho ruim disso, porque eu acho que essa modinha é uma cortina de fumaça governamental. Igual o Bebê Born, igual na época lá, Morango do Amor. São cortinas de fumaça que o governo usa para manipular o povo pela internet, para ninguém saber o podridão do governo, principalmente agora pré-eleitoral. Então a gente tem que usar um pouco a nossa massa cefálica e não cair nessas catimbas. Por exemplo, eu sou da época, eu lembro do tempo que teve o Pokémon Go. A moda do Pokémon Go, isso há 10 anos atrás, 2016. Todo mundo pegava celular e ia pro caralho. Tinha gente que entrava sem querer na casa de outra pessoa porque tinha o Pokémon ali. Né? Tipo assim, você tinha a câmera, a imagem, e você tinha o Pokémon virtual ali. Vamos supor, que aqui eu tenho o Pokémon real chamado Valentina. Vamos supor que aqui atrás tivesse o Psy, o outro, não lembro, o Charmander, o Bulbasaur aí atrás. A pessoa ia lá e pegar. Isso fez, cara, que jovens ficassem tão telealienados ou alienados com Pokémon que destruiu um pouco a interatividade.
E naquela época eu via muita gente com Pokémon Go. Cara, eu falei, não vou instalar esse lixo. Eu adoro Pokémon das séries japonesas, de desenhos japoneses, é a melhor que eu já assisti na minha vida. Porque se passa no tempo contemporâneo, né? Não é um mundo paralelo como é o Cavaleiro dos Zodíacos, que eu apelidava de alienado dos Zodíacos, porque a molecada ficava alienada ao ponto que nenhum outro personagem que existisse, tipo, a galera era tão fã do Cavaleiro dos Zodíacos que criava uma alienação. Esse desenho tinha um poder de fazer as pessoas ficarem alienadas e cegas, no sentido de você não querer admitir que tem Super-Homem, que tem Batman, que tem Pato Donald, estou falando de desenhos gerais, né? Que tem a Turma da Mônica, que os anos 90 é tão rico que tinha Chaves. Você ficava só alienado naquilo. Então eu não gostava, e além disso se passava no universo paralelo, lá na galáxia do Caralho 4, não é no nosso mundo. Os desenhos que se passavam do nosso mundo, na nossa contemporânea, não curtiam. Porque, mas não existe bolso de bolso. Mas é como se você andasse numa cidade verdadeira e você imaginasse se você tivesse pegasse uma Valentina e colocasse no meu bolso, levasse numa bola, numa Pokébola, e levasse ela para tudo quanto é lugar. E aí, quando eu quisesse que ela aparecesse para fazer alguma coisa, ela aparecia. Depois ela. Entendeu? Seria a imaginação. Você vive o mundo real, mas imaginando coisas. Como se fosse uma inteligência artificial, vamos dizer assim. E eu achava o Pokémon ótimo. Eu assistia os episódios do Pokémon em 2000, quando passava naquela emissora da Barra Funda. Né? Aquela da Barra Funda, que eu passei, inclusive, próximo dela ontem, mas tudo bem. Vocês sabem, quando falei emissora da Barra Funda, pesquisa aí a sede, uma emissora que tinha antigamente o Canal 7 em São Paulo, hoje é Canal Carara. A emissora que eu gosto de bater, não quero nem gastar minha CB para falar o nome da. Você sabe de qual. E aí, eu assistia, né? Na época que eu assistia, né? E aí eu era muito fã do Pokémon. Só que a modinha fez eu desligar um pouco do Pokémon. Eu não deixei de curtir o Pokémon, acho que o Pokémon faz parte da história, mas esse tipo de aplicativo é uma alienação, é uma imbecilidade. É uma coisa que foi feita para embobalhar. E ainda por cima, isso pode ser usado sim pelo governo, porque naquela época a gente estava passando uma interseção política, né? Uma transição, a queda da Dilma, o assumimento aí do Michel Temer, aquela época complicada da política do Brasil, né? Da época, eu acho mais podre da política do Brasil, vamos dizer assim. E as pessoas estavam bobas. E ainda por cima, cara, naquela época iria acontecer os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu queria muito coisas ligadas à Olimpíada. Eu não estava nem aí para Pokémon Go. Eu quero importância à Olimpíada. E aí por isso que eu preferia abaixar aplicativo de coisas ligadas à Olimpíada do que ficar gastando dinheiro por Pokémon Go. Né? Eu sei que essa modinha acabou, eu sei que essa modinha já foi, eu sei que essa modinha já foi pro caralho, eu sei que essa modinha já não existe mais, graças a Deus, mas, cara, eu compraria, tipo assim, se eu tivesse um filho, eu deixaria meu filho eu acho que não, porque eu não queria que o meu filho invadisse um lugar para pegar uma coisa virtual. Me desculpe. E aí, tudo bem. Sobre a questão da moda, não é que eu vou deixar meus filhos alienados fora da moda. Não é isso. Tudo tem seu limite. Tudo tem seu limite. Tudo tem que ser verificado. Você não pode entrar numa modinha de uma coisa, comprar uma coisa, que isso pode inspirar daqui a algum tempo. Eu dou um exemplo. Eu sou da época lá, há 29 anos, lá nos anos 90, da porra chamada bichinho virtual. Bichinho virtual. Eu acho que só quem é de 30, 40 anos vai saber o que era. Mais de 40, de 35 para frente, mais necessariamente. Vai saber o que era o bichinho virtual, né?
que era nada mais, nada menos um bichinho. Era tipo como se fosse um aparelhinho, como se fosse um videogame, naquela época, tipo um minigame, pequenininho, e era tipo aquela tela, o fundo cinza e as coisinhas pretas, desenho preto. E aí você tinha que alimentar o bichinho crescia. Só que quando crescia, por coisa ser tão tediosa, você podia matar de novo, que resetar. Eu já fiz umas coisas, trocentas vezes. Houve essa moda do tal de Tamagotchi, que surgiu no Japão, e do nada essa moda veio para o Brasil. Febre na escola, eu lembro que uma porrada de gente tinha. Eu conheço gente que, quando lançou o Tamagotchi, só tinha em lojas mais oficiais, né? Uma Casa Bahia, na época existia uma app, essas lojas de departamento. O valor era 50 pila, muito caro para a época. Hoje é baratinho. E depois, não sei o que aconteceu, que vieram da China uma caralhada de Tamagotchis e os preços baratearam, chegaram em lugares até R$ 5. R$ 5 naquela época é o mesmo que você gastasse R$ 20. Você vê como é que é a inflação na época. Eu só fui ter o bicho virtual no final da febre, no final daquele ano. Só que quando eu comecei a brincar de bichinho virtual, ninguém tinha bicho virtual. Porque o pessoal trocava informações, né? Hoje em dia, acho que o lado positivo dos Enzos e da Valentina é que eles não iam gostar de bicho virtual. Detalhe, hoje em dia, se existisse essa jossa, seria um aplicativo na internet, um aplicativo. Eu acho que tem, mas não é febre. Né? Deve ter um aplicativo gratuito aí, ou não, de bicho virtual. Mas eu não tenho saudade, pelo contrário. Eu comprei, eu ganhei para tirar gosto. Me deram para eu tirar gosto. Depois você enjoa. Porque isso foi no começo de 98. Naquela época, no primeiro semestre, eu estava muito mais atento para a Copa do Mundo. Eu estava mais preocupado em colecionar figurinhas da Copa, guias de Copa do Mundo, tabelinhas, decorar a casa, viver o clima de Copa do Mundo, do que ficar no bicho virtual. Então, eu meio que deixei fora ali durante meses, né? E depois abandonou, porque ninguém mais. Você pegou o começo de 98, ninguém mais estava tendo bicho virtual ou brincando com bicho virtual. As pessoas desgostaram do bicho virtual. É uma coisa lamentável o que acontece. Então, essas modinhas, cara, eu vou falar uma coisa, essa coisa da Áurea, vai chegar no final do ano, ninguém vai lembrar. É uma modinha. Que está virando tanta notícia, todo mundo está falando isso, por quê? Por causa que alguma coisa está acontecendo que está sendo escondido. Do primeiro tempo, clássico do interior de São Paulo, Campinas contra Limeira, olha essa bola dentro da grande área, toque para trás. Então, por exemplo, eu não seria o pai proibidor, porque uma coisa, porque tem pais que criam, faz a ideologia da proibição e ainda por cima fala que é proteção. Para mim, proteção é você brindar o seu filho contra as coisas realmente problemáticas e fazer ela gostar de outras coisas que não são perigo. Eu não vou proibir ao meu filho de ter amizade com outras pessoas, de outras etnias. Mas eu protegeria o meu filho, por exemplo, na internet, para não entrar no Chance, para não entrar no Discord, para não ter amizade com esses malditos incel, com esses loucos psicopatas. Porque hoje em dia tem aquelas mães manipuladas pelo Datena, que tem aquela coisa. Eu não quero que o meu filho ande com qualquer molequinho da rua que vem da favela. Eles são uma má influência. Eu quero que ele fique na frente do computador jogando. Mal sabe que o seu filho jogando no computador, ele vai conversar com um monte de gente. Um monte de gente. E ele pode ser um criminoso, tá? Vamos parar de ilusão. Muitas velhas, desculpa usar esse termo, muitas velhas tem a ilusão que o seu filho está seguro, está na frente de uma tela de computador. Meu filho está longe das maus influências. O seu filho não pode ser a própria mau influência.
Essas mães não pararam para pensar que o seu próprio filho pode estar fazendo um ato criminal na internet, pela internet, pode estar sacaneando, pegando coisa de alguém via transferência pela internet, pode estar xingando, ofendendo os outros pela internet, machucando os outros pela internet, fazendo trambique, ou até coisas piores, que eu não vou ficar falando outras coisas piores que esses malditos fazem hoje em dia na internet. Entendeu? E aí os pais têm aquela coisa. Ah, meus filhos, eu sinto seguro que meus filhos estão na frente do computador. Seguro o meu ovo. Seguro o meu ovo. Que se pare com essa ilusão de segurança. Para com essa ilusão de achar que o seu filho do seu filho está seguro, porque o meu filho está seguro, porque o meu filho não está com influência desses moleques da rua, que é tudo criminoso, porque o Datena fala que essas pessoas não prestam. Né? Eu já vi gente falar isso, tá? Eu não estou batendo nisso porque eu quero, estou batendo nisso porque eu já vi uma senhora que disse que não quer que o filho dela tenha amizades com pessoas oriundas da comunidade, da favela, porque os programas policialescos ficam falando que eles são criminosos, que são perigos da sociedade. Mal sabe que as coisas não é bem assim, né? E quem sabe da verdade que mora na periferia é coisa mais doce do que, né? Então, e aí as pessoas começam a querer o quê? As pessoas que com aquela ilusão, porque as pessoas são cegas pelo perigo que tem a tecnologia. Estou falando isso porque eu fui atacado por um doente na internet. Por um doente, por um débil na internet. Por um incel. Por um incel. Incel é um incel é coisa ruim, né? TQS mandando pergunta. Repercussão muito desse show da Xuxa. Então, esse show da Xuxa, eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou julgar dizendo que, porque as pessoas estão. Cara, é aquela coisa. Eu não digo que é uma nostalgia, eu acho que é um encontro que a Xuxa teve com esse último show que chama O Último Voo da Nave, né? Com os fãs dela, que os fãs da Xuxa, queiram ou não queiram, são pessoas da minha idade. São pessoas da minha idade, ou até pessoas mais velhas. A geração nascida em 70 até 1990, tudo é baixinho da Xuxa, cara. Tudo foi baixinho da Xuxa. Queira não queira, mesmo você assistiu um pouquinho, olhou um pouquinho na tela, ficou olhando o show da Xuxa, esperando, por exemplo, um desenho, você era baixinho da Xuxa, cara. Eu era baixinho da Xuxa num ponto que eu tinha discos da Xuxa. Eu ouvia músicas da Xuxa na TV, no disco, né? Eu ouvia músicas da Xuxa no disco. Eu tinha o disco da Xuxa de 89. Então, ela é um ícone de uma geração. Como o Roberto Carlos foi um ícone da geração da minha mãe, jovem. Que depois ele virou ícone de outras gerações também. A Xuxa já foi diferente. Infelizmente, a Xuxa não virou ícone de outras gerações, porque a Xuxa não ficou muito tempo na televisão para poder, por exemplo, conquistar a geração nascida de 2002 até 2000 e pouco. Né? E a geração de Jesus Valentinas, pior ainda, né? Seria a geração da filha dela, né? Até porque ela é de 98 também, na Xaxa, né? Então ela não pegou muito essa geração, né? Mas a Xuxa, ela é um ícone da geração nossa. Né? Ela é um ícone da nossa geração, é um ícone, e o pessoal tem esse saudosismo. Claro que eu tomo cuidado para não se prender no saudosismo. Eu tomo cuidado para não se prender no saudosismo. Porque, cara, a Xuxa era hypada, né? A Xuxa era impossível, cara. Era impossível, falo mesmo de verdade. Era bastante impossível você não ouvir nada da Xuxa. Você pode não gostar da Xuxa, mas era impossível, porque a Xuxa estava não só no programa dela nas manhãs,
Em todo lugar. Ela garota propaganda da Arisco, ela garota propaganda da Unicef, ela foi embaixadora do Criança Esperança junto com o Renato Aragão. Ela estava em tudo, cara. A Xuxa estava em tudo. A Xuxa estava em tudo. Você tinha o programa dela, ia para o intervalo e tinha 2 ou 3 comerciais com a Xuxa. Ou seja, ela era o hype, ela era o exemplo de negócios. Né? Claro que tem os memes da Xuxa, eu não estou defendendo a Xuxa aqui, a Xuxa teve seus problemas, pode ter seu defeito, não julgo, porque ficar julgando o defeito dela, ficar defendendo o defeito dela não é justo, né? Essa história também de dizer que ia ter impacto com uma coisa ruim, com o tinhoso, que eu não acredito isso, até porque eu como cristão pentecostal, eu como cristão acredito numa tese. Você não evolui, não cresce, você tem pacto. Olha que eu sou com o Atlético Paranaense. Quando eles tiveram essa história do pacto, caíram para a Série B. Eles reconstruíram. Algumas pessoas, como tudo eu, consagrei o Atlético Mineiro a Jeová Jireh, a Deus. Você vê que ele também voltou para a primeira divisão, então o clube crescendo de novo. Então ninguém evolui com o pacto. Esses cantores de rock que diz que fez pacto, muitos se fuderam. Ou nos vícios, atoleiro na vida, problemas conjugais, só coisa ruim. A Xuxa, pelo que eu conto, ela é uma ótima empresária, ela tem a marca dela, ela conseguiu criar a forma de fazer o dinheiro dela crescer. Claro que teve algumas obras, algumas coisas que não deram certo, por exemplo, um parque aquático que ela queria fazer no litoral de São Paulo, por uma questão ambiental, esse projeto não aconteceu. Mas outras coisas, o Parque da Xuxa, que aí já é um parque que acho que não tem mais, antigamente era lá no SP Market, né? O shopping que eu estava lá, né, no sábado. A Xuxa, ela tem os seus empreendimentos, as marcas, né? Só que tem aquela coisa, esse negócio de falar que ela tem impacto, se ela fosse do mal, primeiro que ela não estaria viva com 66 anos de idade. Pode ter 66, ela nunca ia fazer esse show. Se ela teria pacto, ela ia se fuder com menos 40 anos. Menos 50, menos 40 anos ela ia né? Eu tenho uma teoria, o meu irmão também falou que tem essa tese, que praticamente é uma coisa que praticamente é certo, porque essa tese começou pelos Paquitos, pelos Paquitos, porque você sabe que tinha as Paquitas e tinha os Paquitos. Um dos Paquitos, acabou lá o Paquito, um deles se converteu para uma religião e virou um fanático. E ele começou a inventar, criar o fake news que a Xuxa tinha pacto com, né? Aí começaram, que a história do CD da Xuxa de trás para frente, eu comecei a ficar antipático com isso. Mas depois fui revelando, fui vendo que não é. Sabe por que isso aí? O meu irmão suspeita, que eu tenho certeza, que um dos Paquitos queria com a Xuxa. E a Xuxa falou que não. Não fora nele. Qual foi o que ele falou? Então, vou fazer uma coisa aí. Eu entrou para a igreja, Xuxa era do mal. Aí espalhou essa fake news. Que tem aquela coisa, né? Você falar uma mentira, outro sem trazer, todo mundo acredita. Só que é uma coisa que me irrita. Como uma pessoa está próspera, querida por um monte de gente, tem pacto com o inimigo? Me desculpa, não acredito nisso. Não acredito. Ela tem uma filha que já está casada, já é evoluída, é bem sucedida. Velho, isso é conversa para boi dormir. Foi conversa para boi dormir, cara. Isso aí é uma coisa que foi feito para o pessoal pegar ódio da Xuxa. Não, eu comparo essa história da Xuxa igual aquela coisa do gato preto da coisa ruim. Por que tem aquela lenda da Sexta-feira 13 do gato preto? A tese que eu tenho é única, é racismo, porque essa tese é lá na Europa, né? E fala que o gato... Por que não fala que é o gato cinza ou o gato de uma outra cor? Não, tem que ser preto, que dá coisa ruim.
Porque isso é racismo. Racismo. Até aquela criança que está se analfabetizando, está na primeira série, já vai detectar no ar. É racismo. É preconceito. É a mesma coisa de falar que a Xuxa tem pacto. Criaram porque um dos caras do Paquete, não vou falar nome, queria com ela, e ela não quis. Deu fora nele. Né? Porque o pessoal fala que a mulher é vingativa, o homem é muito mais vingativo que a mulher, vamos ser sinceros. Né? E o cara entrou por isso, foi lá no começo dos anos 2000, teve algum aprendizado de aprender o espanhol. Quando ela vai para a Argentina, ela acaba tendo uma facilidade. Muita gente acha por ser brasileira, porque fala português, ela teve tanta habilidade que na Argentina a galera gosta da Xuxa. A Xuxa, queira ou não queira, ela é uma brasileira muito querida na Argentina. Até que ela fez programa lá durante um ano, aí depois ela fez também nos Estados Unidos, depois ela volta em 94 aqui para o Brasil, para a Globo, e ela apresenta o programa na. Ela apresenta o programa na. O Xuxa Park, né? Que era um programa que. Aí que tá. A Xuxa, igual que eu falei, do acompanhar o público, né? Antes do louco aparecer aqui. Do acompanhar o público, né? E ela faz o Xuxa Park já com aquelas baixinho que tinha 6, 7 anos, até 8 anos, ele já está com 10, com 11, com 12. Aí ela fazia o Planeta Xuxa. O Planeta Xuxa já é aqueles baixinhos lá dos anos 70, que nasceram nos anos 70, que já estavam com 13, 14, 15 anos. Então a Xuxa estava acompanhando o seu público. Só que depois, não sei o que acontece, acho que a Xuxa teve uma época que teve a Xaxa, então ela teve a questão da maternidade, ela recuou dessa ideia e começou a voltar a focar a criança e fez o Xuxa no Mundo da Imaginação, os DVD do Xuxa só para baixinhos, aí por aí vai. Mas depois a Xuxa voltou, depois na própria Globo também ela fez programa também voltado a os baixinhos mais adultos, né? E o baixinho dela os baixinhos assim, que são muitos avós, né? Casado com filhos, ou futuros casados para Rony e para agora, nosso Senhor Jesus Cristo, né? TQS, que lição você tem para esse hater? Que você tem que dar para esse hater? Mano, a lição, na verdade, se eu falar uma coisa aqui, eu posso ser processado, mas a lição que eu tenho para falar para o hater é: retira-se, Satanás! Só isso. Os cristãos sabem do que eu estou falando. Ô, Glória! Os cristãos sabem do que eu estou falando. Isso é perseguição, cara. Eu já vi gente também te acusando. Tem gente mexendo na minha vida íntima, tem pessoal, né? Você vê como é que é. Tomara que esse cara se for. Cara, esse cara é um louco, esse cara tem que morrer, cara. Porque assim, cara, eu não odeio quem me ataca. Eu respeito. Tem gente que eu odeio, mas eu não vou fazer o que ele faz. Fazer perfil fake e ficar insultando. Porque esse louco, ele não tem no cérebro dele a ideia de você será processado, você pode ser preso, você pode ser rastreado, perseguido. Cara, eu não vou perseguir, né? Eu não sou esse cara de ficar perseguindo terceiros. Bom, depois dessa, cara, acho que eu vou terminar a live, cara. Que é difícil, cara. TQS, cara, você pensa em desabilitar os comentários para esse louco não ficar te xingando? Não. Eu já fiz isso, eu mudei a configuração e acabei fazendo que minhas lives sejam assistidas por crianças. Isso é uma coisa meio perigosa, né? E eu resolvi, não vou fazer uma loucura dessa, por quê? Porque eu não posso sacrificar minhas configurações por causa de um louco, um débil mental. Ele que tem que sair fora, ele que tem que ser esse mancol, ele tem que me largar.
o cara me xingando de uma coisa, a primeira palavra, o V três pontinhos. Mal, ele sabe que se eu comer alguém nesses dias, que eu já. A minha vida, atualmente, é um livro fechado. Eu não sou de expor porra nenhuma. Tanto é que eu fiz o vlog da festa junina lá do Memorial. Fora isso, eu não faço vlog de rotina de nada que eu faço. E tem dia, tem final de semana que eu não faço vlog. Por que eu não faço vlog? Para justamente um débil mental como esse não ficar me jogando pedra. Entendeu? Os caras mal sabem como está a minha vida. O pessoal sabe da minha vida íntima, sabe o que eu faço ou não, se eu meto ou não? Primeiro que é crime de atentado violento ao pudor, tem uma norma nova. Se você ficar publicamente dizendo que você transa com fulano, ou você fala que você transou com o cicrano, mesmo que seja profissional da área, você pode ser processado e atuado como atentado violento ao pudor. Sabia disso? Eu, Nilson Alves, não é idiota. Eu não vou cair em casquinha de banana, em casquinha de laranja desses loucos. Eu não vou cair na emboscada desses malditos, na arapuca, me xingando da minha vida íntima. Velho, quem fala que o outro não transou é porque o cara quer dar o cu. Quer dar o cu. Nilson Alves, a bunda e a piroca tu não vai ter. Tu não jamais terá. Bicha enrustida do inferno. Mando de viado enrustido. Nunca vou comer, nunca vou dar para viado. Agora começou a Voz do Brasil aqui no rádio. Pelo amor do filhinho. E aí ele vai fazer um outro gol de pênalti também, a 29 do segundo tempo. Nico Chapacassi. Nicolás Chapacassi. Você... Dá aquela volta, faz aquele passeio, paradinha e mete a bola lá no canto sem chance. Bom, muito obrigado pelo carinho e sua audiência e fui! Para o Paysandu, Vasco do Norte, do Brasil, Amazonas versus Pará. E agora Ipiranga, jogando contra o Barra.